Pronto, ok. Marco, Pronto. Ei, tudo bem? estamos encerrando a feira hoje, depois de Hoje, 3 dias. último horário, quase. Estão chutando nós para ir embora. E estamos aqui falando de um assunto genial que junta todos os drones que estão aqui na feira. Mas foi uma coisa muito interessante. A gente vai bater um papo agora do tema do software, do gerenciamento, da governança dos drones. Porque no final o drone é simplesmente uma ferramenta. Você colocou uma câmera, um radar, um lidar, alguma coisa, mas no final como que faz uma empresa tipo uma Petrobras, uma Vale, Que faz com tantos uma dados, Suzano, não é? como junta tudo isso? Pensa bem, um drone é um laboratório de coleta de dados, com imagem, dado, temperatura, pressão e tudo. E o que faz com esses dados? Se você pega os dados e junta, você cria inteligência. Com inteligência, você cria informação. Mas se não tem uma inteligência atrás disso, que junta corretamente os dados, você não está gerando informação. Precisa de um gerenciamento correto, com algoritmo e regra. Queria também falando hoje, uma empresa tipo a Petrobras. Tá. Quando o diretor de operações tem que fazer um reporte para o CEO, Em poucas horas, que isso que é o problema, não? demora o final de semana tudo, né? Sexta-feira, 5 horas da tarde, coletar todas as informações, o cara não vai dar conta. Precisa de uma ferramenta que ajuda nisso. E nos conta, você hoje foi palestrante aqui no evento, tive mais de 300 visitantes. Você apresentou uma ferramenta de software que chama Redeye, austríaca, verdade? Exato, correto. Me conta um pouco mais dela. Quando eu fiz a primeira reunião, eu vi a capacidade, eu estava um pouco assim, com a dúvida, será que vale a pena? Será uma ferramenta que tem no Brasil, não sei o quê? Quando eu vi a capacidade de elaborar e misturar e organizar Que as se chama informações, Data Fusion. rapidamente, eu fiquei assustado na velocidade de organização. Isso significa que eu quero coletar, fazer um relatório específico em poucos minutos de coleta, não sei, coleta de temperatura, imagem de uma certa frequência de drones numa região, ele faz rápido. Satélite. Exato. E outra coisa, quando você organiza bem o network, você tem uma visão tridimensional de um cenário em tempo real, mas não imagem. Ele tem pontos, coleta de dados reais. Isso que é assustador, a capacidade de grande elaboração de dados em poucos segundos. O que estava me falando você hoje era que uma empresa como a Petrobras da Áustria, que chama OMV, é interessante para eles. junta 27 distintas plataformas e o cara com linguagem natural descreve o reporte que ele quer e a plataforma consegue fazer esse reporte em poucos segundos. Interpreta um resultado com facilidade. Sexta-feira, 5 horas da tarde, o cara fazer um relatório, tem que até se concentrar e tentar de, não só coletar os dados, interpretar ele. Cansa, não é fácil. Ele faz tudo para você. Isso é importante. A gente estava falando hoje a comparação com Power BI. Mas a Power BI, você tem uma ferramenta, tem que configurar ela para sempre te atualizar. É boa, mas demora muito. É tudo manual. Um treinamento de muitos meses no final. Eu demorei meses até configurar, aprender tudo. Imagina um que faça automaticamente para mim. Tira meses de treinamento, tira, vamos dizer, ferramenta chega para quê? Para deixar melhorar a qualidade de vida, tem tempo para poder aproveitar sábado e domingo com a família. Ele tira tudo isso, ele simplifica a vida. É isso que é bom. É qualidade de vida para o funcionário da empresa no final. Exato. Imagina segunda-feira, não tenho tempo de estudar, de elaborar, de pensar. Porque os dados têm que ser interpretados segundo até uma lógica. Qual a lógica é? Qual modelagem matemática você usa sobre algum dado? Claro, e aí a gente começa a falar de gêmeos digitais, né? Tá, Digital exato. Twins. Ok, então você tem uma modelagem matemática que às vezes demora meses para ser criado. Ele faz na hora para você. E você tem um cenário
que você pode prever os problemas e corrigir já em poucos dias. E você estava me falando hoje de passar de uma manutenção só preventiva a predictiva. Em tempo real. Que é muito mais valiosa. Sim. Prever uma manutenção custa porque tem que coletar o dado, ter uma estatística bem feita, tem que ter gente que faz vistoria, ter um controle em tempo real, significa prever um pouco antes tudo que acontece, falhas sistêmicas e quase aleatória, que dá para prever através de uma modelagem matemática rápida. Então, o IAT fala, daqui a pouco vai falhar, vai acontecer alguma coisa. Não preciso gastar pessoas para ficar quebrando a cabeça para interpretar isso. E como é hoje, passando mais para o lado comercial, se uma empresa, uma grande corporação, quer hoje fazer uma demonstração da Redeye, fala com você, a Hyperlift é representante da no Redeye? Território nacional disso, dá para fazer alguma simulação, interpretação e teste para mostrar a potencialidade dessa ferramenta. Porque um pouco falando da parte histórica, a Redeye começou fazendo desenvolvimento para uma empresa israelense e agora vocês trouxeram tudo código, fizeram eles nacional, é uma empresa brasileira que oferece o serviço. Correto, isso. Então, nós imaginamos de poder prestar serviço, por exemplo, para uma agência nacional de aviação civil, um departamento de espaço aéreo, uma proteção civil. Imagina de conseguir quase um pouco antes prever um incêndio, uma catástrofe grande. E tudo registrado na blockchain. Tudo exato, porque sabe qual é interessante na blockchain? Que você tem um controle criptado e seguro para poder uma proteção civil, uma segurança a nível governamental, o poder público poder controlar de forma segura, acessível, sem nenhuma manipulação de terceiros, ter um dado em tempo real de tudo. Eu até te falo mais, até uma corretora de seguro, imagina de poder prever a possibilidade de um enchente, de um terremoto, de uma catástrofe natural e poder avaliar corretamente que merece receber também uma indenização de uma catástrofe. Que se não pode ser modificada para não pagar a indenização. Exatamente, alguém pode enganar, não é justo isso. Você comprova... E acontece muito, né? Não acontece muito. Imagina ter uma prova em tempo real de tudo que aconteceu. Às vezes, o catástrofe natural, o que acontece? Você não tem registro. Ninguém fica lá gravando que aconteceu uma coisa ruim. Com esse sistema de coleta de dados, você tem um cenário completo de tudo que está acontecendo. E hoje as indústrias que estão usando a Redeye são oil and gas, município, estados, governadores, defesa, proteção civil, até bombeiro usaria. Porque um dos casos que você estava falando para mim é quando um estado como o estado de São Paulo tem 22 milhões de pessoas e tem uma manifestação. Agora você tem que predecir como as massas das pessoas vão se juntar. Por exemplo, a segurança pública. Eu vou ter poucos homens. Eu vou concentrar tudo na região, quando o problema é no outro. Preciso de muito drone para coletar dados e interpretar. Imagina vários analistas interpretando. Imagina, em vez de demorar horas, imagina a extensão do estado da cidade, a área urbana e interurbana, demora muito para poder elaborar um plano. Imagina se uma ferramenta te dá um plano já de ação, onde direcionar aos veículos, a medida de segurança de forma correta. Você não fala que pode economizar, mas com certeza você consegue direcionar rapidamente onde agir. Perfeito. Ok? Imagina aquilo que aconteceu em Brasília uma vez. Você pode saber onde colocar, quando, como... Para evitar que as massas se juntem, né? Exatamente. Isso que era problema de diminuição de gasto, por exemplo, de deterioramento de estrutura pública, por exemplo. Isso já a economia que dá, paga automaticamente o sistema. Perfeito. Começa a deteriorar uma estrutura milionária, você já pagou inteiro o sistema.
E outra coisa, da quello che mi falaram, Redai, tá aqui para quê? Para ajudar nós a acompanhar e dar know-how para crescer junto. Então não é a firma para dizer vamos apresentar e quer ganhar logo. Pelo contrário, ele disse vou crescer em função da economia, transferindo conhecimento. Com os parceiros. Exato, imagina formar pessoas em uma área de inteligência, de modelagem matemática. Porque hoje o Brasil está bastante mais por detrás do nível da Europa, verdade? Exatamente, está cada vez mais, mas precisa de uma ajuda para isso. Mas, bom, daqui a pouco temos cada vez menos tempo, então vamos tentar de sintetizar um pouquinho e dizer, Redais chegou aqui no para o Brasil através do Hyperlift. Exato, corretamente. A Hyperlift está aqui para quê? Para agregar valor junto com a Tupã. Exato, junto com a Tupã, porque ela ajuda a transformar a ferramenta sua de drone, pequeno, médio, grande, em uma ferramenta de controlo e, vamos dizer, uma ajuda enorme para o governo, para a segurança pública, para a proteção civil, para o bombeiro. Então, o seu drone não é mais só para um propósito, para propósito muito maior. Qual seria o cliente ideal que hoje você pensa no Brasil que precisa da plataforma e ainda não está usando? Uma Petrobras, uma Vale? Privado, eu concordo que seja uma firma, por exemplo, até de mineração ou de extração de matéria-prima. Como, por exemplo, a Petrobras, a extração de petróleo, pode ser, claro, uma Bamina, uma Vale, uma ArcelorMittal. Vocês estão escutando, se vocês precisam de uma plataforma, Marco Gabaldo, Hyperlift, representante oficial de Redai no Brasil. Senhores, muito obrigado. Muito obrigado, essa feira ha estado um sucesso. Muito bom, muito bom mesmo. Estou muito encantado de estar aqui com vocês e até a próxima. Até a próxima mesmo, vai. Redai, Tupã, obrigado. Bravo.